e pensar talvez a questão de apoio aos estados e montar essas salas, esses estúdios, que eu te falo, a realidade dos nossos números é a realidade do público streaming. A gente tem 100 a 100 e poucos pessoas na live, acho que o nosso recorde foi 150, uma das últimas edições. Passa 24 horas, já está quase dos 300. O programa é na quinta, né? No domingo a gente está chegando já a 400, assim. Então o público que assiste é o público que quer ter um conteúdo para assistir depois. Ele não pode estar na live, mas ele assiste. Entendeu? Então tem que ter um portal para depositar, ou uma plataforma pública como o YouTube, ou criar um portal próprio. Bacana. Não dá para negar que esse público está aí, né? Sim. São os novos tempos. Uhum. Bom, obrigada então, Alexandre. Vamos lá passar para a nossa próxima. Eu agradeço demais a Ana por ter nosso pequeno programa ter sido escolhido como um dos cases, né? Então, obrigado e abraço para todo mundo aí da equipe, Clara, Lili, Carol e Adriane, minha dupla dinâmica. Tchau. Nós que agradecemos vocês. Bom, nosso próximo apresentador é o Marco Neves. Ele vai falar sobre a alocação negociada de água na bacia do Ribeirão Piancó. O Marco Neves, ele é nosso colega da Ana, né, Marco? Sim. Está agora lá na CEMAD de Goiás, né? Ele é formado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, tem especialização em Engenharia de Irrigação pela Universidade de Brasília e Reino de Espanha. E tem mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília. Já passou um tempo na Austrália, né, para conhecer a experiência de reforma da água, né? Atua no Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, já trabalhou com os planos estaduais de recursos hídricos no Mato Grosso do Sul, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, plano nacional também, né? E atualmente Marcos Neves está lá na CEMAD de Goiás e já trabalhou, e é o nosso colega aqui da Ana, e vou passar a palavra para ele agora. Obrigado, Brandina. Boa tarde de novo a todos, a todas. Já vou pedir desculpa antecipadamente, Brandina, por causa da minha tossezinha, viu? Eu tô com, de vez em quando, dá um acesso de tosse, assim, dessa época fria, que aí eu tenho que parar um pouquinho, beber uma água, tá bom? Tá bom, sem problema. Tá, ok. Mas eu agradeço muito, viu, o convite da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né, e pela seleção dessa experiência. Para mim, essa experiência da alocação negociada de água ali no Ribeirão Piancó, ela me ensinou muito, né? E eu vejo que a questão de atuar no território, né, e colocar no território, deixa eu ver onde é que eu compartilho aqui, PowerPoint, é no partilhar, não é isso? Para colocar a apresentação. Isso, compartilhar. Ele vai abrir uma tela intermediária em que você vai poder escolher a tela ou a janela. Tá. Aí a gente recomenda que se escolha a janela. Ou a janela não, a tela. Esse deu certo aí. Vai o seguinte, vai ali, exibir configurações. Eu acho que já foi, hein? Não, o nosso aqui está aparecendo a janela auxiliar do PowerPoint, aquela que aparece as coisinhas. Ah, tá. Não, mas é só você ir ali, ó, exibir configurações. Exibir configurações. Lá naquela parte de... Não, você tá com duas telas, né? Eu tô com duas telas, é. E você pode compartilhar normal. Será que não vai... Aqui não... Não? É porque a janela, aquela janela preta auxiliar, ela vai aparecer em uma das suas telas, não é? Então, você tem que escolher a tela que vai estar a apresentação mesmo. Então, tá. Então, vou colocar aqui partilhar. Janela, ecrã, janela ou separador, não é isso?
É ecrã, tela. Procurar no meu computador. Eu acho que é melhor essa aqui, não é não? Se ele já tiver No modo apresentação? no modo apresentação, é melhor. Deixa eu ver. Mas se não, é melhor, você pode compartilhar a tela também. Espera aí. Tá, agora eu acho que vai dar certo. É aqui mesmo. Agora vai dar certo. Deu? Agora a gente está vendo sua tela 1, né? Sua tela principal, a tela do Teams. Tá. Ele tem que abrir a apresentação já no modo de apresentação no computador dele aí. Isso, agora sim. Deu certo? Isso, passa um slide para a gente testar. Passa só para a gente dar aquela testada. Passou? Passou. Pode voltar. Ok, beleza. Beleza. Então, tá bom. Então, essa questão dessa experiência, ela traz uma necessidade, né, de colocar no âmbito prático, a gente chama, né, de chão de fábrica, um monte de conceitos juntos. Tá? Conceitos que a gente está habituados a lidar na área de recursos hídricos, como a questão do balanço entre demanda e disponibilidade, hidrogramas, demanda pelo uso da água com base em média diária, anual, média instantâneo, né? Essas coisas que a gente está acostumado a lidar, mas também isso intercalado com algo que eu já vou antecipar a minha conclusão falando aqui, que é o quê? Que é a construção de confiança, né? A questão da própria necessidade de um negociador isento e também prover um ambiente institucional legítimo, né, para que aquilo que for negociado no âmbito territorial daquele território, ele tenha uma consequência, e aqui no caso específico, uma consequência muito clara nas autorizações de uso da água. Então, antecipando a conclusão, né, o que mais chamou a atenção nesse processo de alocação negociada da água na bacia do Piancó foi essa percepção, né? As pessoas elas precisam perceber um ambiente seguro, um negociador isento, né? Uma construção de confiança para o negócio andar para frente. Tá? Eu sou superintendente de recursos e saneamento aqui da SEMAD de Goiás, né? Estou cedido pela Agência Nacional de Águas aqui para a SEMAD, né? E tem sido muito interessante, né, trabalhar com esse chão de fábrica aqui no estado de Goiás. E também preciso dizer que esse processo de alocação negociada, ele contou com a participação de múltiplos atores, do próprio interessado lá na ponta, que é a pessoa que usa a água, é o seu José, a dona Maria, que não tinham autorização de uso da água ali na bacia do Ribeirão Piancó há mais de 26 anos que eles estavam procurando isso, né? São pequenos produtores rurais, eles produzem hortifrutigranjeiros para a região de Anápolis e alguns abastecem também um pouco a região de Goiânia, né? E tinha um conflito histórico envolvendo, né, o abastecimento público, porque é uma bacia, é um manancial de abastecimento público, essa bacia do Ribeirão Piancó. Então, o que eu queria começar dizendo é que a complexidade para lidar de uma forma integrada e objetiva no âmbito territorial, em governança da água, ela requer algumas habilidades a mais que talvez elas precisem ser cada vez mais desenvolvidas no meio de recursos hídricos, no meio ambiental, né, que são essas capacidades ou essas, vamos dizer, esses perfis, né, de construção de confiança, de negociador, né, que talvez ainda a gente precise
ir construindo, né? Uma outra questão é que a gente partiu, no caso do Piancó e de diversas outras situações de alocação negociada aqui em Goiás, né, do conceito de segurança hídrica, né, valorizando, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu vou conseguir aqui, ó, valorizando a questão da participação social, né, da necessidade de prover, né, o ambiente de instituições estáveis, né, e a parceria e a colaboração institucional. Seria impossível um processo de distribuição democrática da água numa pequena bacia hidrográfica que vivia conflitos há mais de quase um quarto de século, né, há mais que um quarto de século, se não tivesse uma parceria com a Secretaria de Agricultura, com o comitê de bacia, com os próprios usuários de água, com os produtores de flores, os produtores de banana, os produtores de folhosas também ali daquela região. Então, a gente partiu nesse processo do conceito de segurança hídrica, principalmente, né, no que diz respeito à questão mais dinâmica dele, né? E aí, assim, ainda contextualizando, a partir de 2019 para cá, né, o Estado de Goiás ele tem construído vários processos semelhantes a esse. Um deles, ele participa, né, junto com o Minas, junto com o DF, com a própria ANA, né, do marco regulatório ali do São Marcos, que é um processo de negociação e de construção. Também, assim, em termos estaduais, né, naquelas bacias no âmbito estadual, de alocações negociadas ali no município de Rio Verde, talvez alguns de vocês conheçam, é um município muito conhecido pelo agro, o agro de ponta, né? A gente tem feito também um processo de alocação negociada ali no município de Rio Verde, o processo de alocação negociada do Ribeirão Caldas, que envolve o distrito agroindustrial aqui de Anápolis, né, que é um outro processo que está em construção também, com indústrias farmacêuticas de grande porte, né, alocadas ali, e a alocação negociada do próprio Piancó, né, onde teve como consequência, em termos de autorização de uso da água, né, a entrega das primeiro lote de outorgas no dia 3 de maio agora, de 2022, e iniciamos, né, o processo de alocação, né, distribuição negociada da água aqui na bacia do Meia Ponte, agora na semana passada, no dia 30 de junho de 2022. E esses processos, eles têm que caminhar com várias coisas juntas, né, várias coisas em paralelo. Uma delas é a própria capacitação institucional e os acordos institucionais da SEMAD com a ANA, por exemplo, que nos possibilitou uma parceria para evoluir, né, o nosso sistema de autorização de uso da água, né? Então, essa parceria ela foi fundamental para que as outorgas consequentes, né, que foram consequências do processo de alocação do Piancó, elas pudessem sair de uma forma tão rápida, né? Então, essa parceria com a ANA, na estruturação da base hidrográfica ali do Piancó, a base otocodificada do Piancó, numa constante conversa aí com a SPR, com a SRE da ANA, né? E a própria estruturação da parceria mais ampla com a ANA foi fundamental, né? Então, eu preciso, ao mesmo tempo, de ter negociadores, construir confiança, ter um ambiente institucional que permita a consequência regulatória, né? Eu preciso ter sistemas aptos, né, para que essas consequências regulatórias elas saiam de uma forma rápida. Né? Isso aqui é o nosso, vamos dizer, projeto de voo, né? Pretendemos aí em 2022 finalizar o processo de alocação já do Meia Ponte e dar continuidade a esses processos, né, no Estado, né, e evoluir para um sistema de outorga que facilite, né, que nos dê suporte técnico,
né, e tecnológico para que essas outorgas de direito de uso da água elas saiam de uma forma com muita acurácia, com muita precisão, porque esses territórios onde acontecem essas alocações negociadas de água são territórios conflituosos em termos do uso da água, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o estado de Goiás recebe anualmente uma média de 2.200 pedidos de outorga por mês, anualmente, não por mês, e desses pedidos de outorga, alguns se tornam termos de autorização temporário, outros se tornam dispensas e outros se tornam própria outorga de direito de uso da água, né? Então, o volume é muito grande, né? O estado de Goiás ele tem uma pujança em termos de uso da água, o setor agro aqui é muito forte, né? Então, para que o processo de negociação nas alocações negociadas dê certo, também eu preciso ter por trás um sistema rápido, né, com acurácia, que dê essa resposta rápida em termos de autorização da emissão das outorgas de direito de uso da água. Esses são os territórios, né, de maior conflito pelo uso da água. Estou falando aqui de Cristalina, São Marcos, aqui do Meia Ponte e aqui do Piancó, para citar alguns deles, né, no estado de Goiás. Aqui está o Distrito Federal, quadradinho. E aqui é a bacia do Piancó, né? Então, na bacia do Piancó, nós fizemos essa alocação, principalmente envolvendo uma área de 250 quilômetros quadrados, né? Essa que está aí a montante do Piancó 2, essa área de contribuição, né? Envolvendo principalmente os produtores rurais dessa região e a empresa de saneamento, né? Então, assim, foi uma negociação que envolveu uma instituição de grande porte, né, que é a Saneago, aqui, nossos colegas da Saneago, aqui de Goiás, e também a associação de produtores também individuais ali da bacia. E esses vários pontinhos que estão aqui, né, são pontos de controle que nós estabelecemos para que, uma vez que sejam verificadas determinadas situações nesses pontos de controle, determinados estágios hidrológicos, né, a situação hídrica, né, observada nesses pontos de controle, uma consequência, em termos de gestão de recursos hídricos, ela acontece, né, e isso que foi negociado, né, foram várias etapas para a construção desse processo, né? Primeiro, lá em 2019, um primeiro cadastro de usuários ali do Piancó. Depois a SEMAD fez alguns estudos, né? Os estudos de disponibilidade, de demanda, e aí começou, né, a estabelecer essa articulação, né, entre usuários da água, né, e os produtores rurais, como eu disse, e com a própria Saneago, né, envolvemos também o Comitê de Bacia Hidrográfica do Corumbá, Veríssimo e São Marcos. Não sei se o Bruno Marques, que é o presidente do comitê, está aqui, mas assim, foi fundamental, né, a criação dessa institucionalidade no âmbito do comitê, para que esse debate, apesar de que foi um debate muito assim da SEMAD com os requerentes e com a Saneago, vamos dizer, a institucionalidade da presença do comitê e a criação do grupo de trabalho no âmbito do comitê foi fundamental, né, para dar legitimidade e transparência para o processo, tá? E também, em um determinado momento, uma vez que a SEMAD tinha essa clareza, né, de qual era a necessidade da distribuição de água e como ela era possível ser distribuída, nós estamos falando aí de um universo de uma bacia de 250 quilômetros quadrados, é uma pequena bacia, né? Nós estamos falando de um manancial que abastece 310 mil habitantes de Anápolis, abastecido pela Saneago, e também de entre 100 e 120 pequenos produtores rurais, né? Então, é esse o universo, né? Então, uma vez que nós conhecemos isso, né, nós promovemos, então, foi promovida uma chamada para regularização dos usos e dos usuários. Foi quando, então, esses pequenos produtores e a própria Saneago, ela entrou no sistema,
né, no sistema, no caso aqui já foi o Regla Estado, né, e ali ele pôde, então, formular o seu pedido de outorga, tá? Isso numa base autocodificada, consistente, né, harmonizada com o próprio sistema da ANA. Né? Então, essas pessoas entraram com seus pedidos de outorga, já conforme nós já tínhamos acordado anteriormente, nas etapas anteriores, e aí, então, nós tivemos aí a possibilidade de emissão dessas outorgas, instalamos também, em parceria com o município de Anápolis, 3 telemétricas nessa pequena bacia hidrográfica, para ir verificando também, naqueles pontos de controle, como é que está a questão entre demanda e disponibilidade. Né? Aqui eu vou dar alguns exemplos, já caminhando para o final da apresentação, alguns exemplos sobre o escalonamento, né? Isso que foi muito interessante, né? Conversar com os produtores rurais e perguntar assim, seu José, dona Maria, como é que você usa a água? Né? Aí eles falavam assim, bom, como eu produzo hortaliça, eu preciso irrigar pela manhã, entre 5 e 10 da manhã, e também à tarde, entre as 15 e as 18, eu dou aquela pulverizadinha, só para não murchar a folha. E foi importante a gente conhecer isso. Né? Para isso, ir para dentro do ato administrativo de outorga, né? Essa necessidade do usuário, né? Ela foi importante para que nós internalizássemos como SEMAD isso dentro do ato administrativo de outorga. Já que aqui a água era escassa, e é escassa, precisamos, assim, então, utilizar o gota a gota, né? Cada gota é importante. E foi estabelecido junto com eles, junto com esse grupo e no âmbito do Comitê da Bacia, esses estágios hidrológicos, né? O estágio azul, o amarelo e o vermelho. Tá? E dependendo onde se encontra esse estado hidrológico, e ele é medido verificando a vazão que está passando, né, nas telemétricas que foram instaladas, tá? Ele significa, por exemplo, o azul, que está tudo bem, as outorgas concedidas, elas continuam valendo 100% do valor outorgado, tá? No azul, tanto para o abastecimento, uso prioritário, como para os demais usos. No amarelo, para o abastecimento, ou seja, diminuiu o nível da água, estamos chegando a um período de mais escasso. Para o abastecimento, continua valendo 100% do valor outorgado. Tá? A companhia de abastecimento pode continuar utilizando 100% da sua outorga. Agora, os demais usos têm que reduzir 15%. E no vermelho, né, o próprio abastecimento, ele reduz 10% do valor outorgado e os demais usos 75%. Isso tudo de uma forma negociada com todos. Aí podem perguntar assim, mas como é que vocês sabem que o cara diminuiu 15% ou 75%? Bom, a gente faz isso estatisticamente. Nós instalamos, né, nos maiores produtores, né, ali da região, um sistema de telemetria que nos informa com uma atualização a cada 2 minutos quanto é que ele está consumindo de água. Então, isso a gente, é claro, são os 10 maiores ali da região, e significa talvez os 40% do consumo de água, tirando o saneamento, né? Então, dá para a gente ir acompanhando, né, se a consequência da obrigatoriedade de diminuir 10% ou 75% está sendo cumprida. Então, assim, eu diria que essa negociação, a internalização do usuário no processo decisório do órgão gestor, ele é extremamente importante, é uma negociação cidadã, isso trouxe paz, né, ali para os conflitos que já existiam há mais de um quarto de século ali na região, né, em termos da parceria com o Comitê da Bacia, Corumbá, Veríssimo e São Marcos, né, o próprio comitê, e aí é o que eu digo, né, é esse ambiente que permite uma consequência institucional regulatória. Então, o próprio comitê emitiu deliberações, né, tratando da vazão outorgável,
deliberações do comitê que dizem respeito a esse processo de alocação negociada, né? E no dia, em maio agora, então, nós fomos lá, né, junto com o pessoal da ANA, com a secretária de Estado, com os parceiros do agro, né, e com muita alegria, né, de toda a equipe, toda a minha equipe, né, esteve presente lá, disponibilizar esse primeiro lote de outorgas lá. Então, nós temos utilizado aqui em Goiás esse termo, né, pacificação no uso da água na bacia, uma vitória de todos, e que foi o tema, né, pacificação do uso da água, que foi o tema da nossa Semana da Água aqui em março. Então, é isso. Queria agradecer mais uma vez o convite e estou à disposição, Brandina. Muito bom, Marco. Eu acho muito importante essa ferramenta de gestão, né, que é a alocação negociada da água. Eu acho que nós precisamos incentivar os estados, né, a ter essa ferramenta, né, como uso, como prática, né? Acho que tem outros estados que têm usado essa ferramenta de alocação, né? E eu tenho uma perguntinha assim para fazer, seguinte: como que vocês fizeram para transformar esse conhecimento técnico que vocês fizeram lá de quanto que vai para fulaninho, para ciclaninho, transformar esse conhecimento técnico no conhecimento que o agricultor ali, aquele pequeno irrigante, entenda e possa tomar a decisão, porque ele também decide na alocação negociada, né? Sim, Como ele que vocês decide. fizeram esse trabalho de transformar? Porque às vezes nós técnicos não falamos uma linguagem apropriada para que Muitas os vezes. outros entendam, né? Muitas vezes. Como que Boa, vocês boa. fizeram essa transformação desse conhecimento técnico em um conhecimento palatável? Nós também aprendemos, viu, Brandina? Foi talvez isso que eu digo, foi um grande aprendizado, né? Porque quando o produtor de alface, ele chega e fala, eu não preciso de uma grande irrigação durante o dia, eu preciso de uma irrigação, e o grande e o pequeno, ele vai chutar a terra e vai ver se a terra está molhada ou não, né? Nós traduzimos isso em termos de uma lâmina de água aplicada naquela cultura. Então, quando ele fala, preciso só de uma garoinha na metade do dia, então tá. Então, isso nós relemos e falamos, ele precisa mais ou menos de 1 milímetro, 2 milímetros, né, no meio do dia. Então, nós que tivemos que fazer a releitura técnica, a partir do conhecimento dele. O produtor de banana falava assim, não, para mim eu irrigo uma vez por semana e tá bom. Aí nós já entendemos, é claro que lá no Regla tem a lâmina que tem que ser aplicada na banana e tal, aquilo tudo, o conhecimento técnico está lá. Mas nós podemos, no processo de alocação, falar, se ele precisa irrigar uma vez por semana, então eu posso alocar durante os outros 6 dias da semana, os demais que precisam irrigar 2 vezes por dia. Uma turma que precisa irrigar de manhã e um pouquinho à tarde, né? Então, a releitura foi para nós, com base naquele mundo de informações que nós já temos disponíveis, né? Então, mas foi menos de nós para eles e mais deles para nós. Ah, entendi. E vocês têm um termo de alocação negociada? No final, instrumento? Nós temos no final, essa que foi uma outra questão que eu achei, nós julgamos e estamos fazendo assim em todos os lugares de alocação negociada, o termo ele tem que ser traduzido em deliberações do comitê de bacia, onde tem a representação ali do pequeno produtor rural, está lá, né? Então, são deliberações do comitê e a consequência, em termos de regulação, é que esse cara, aquilo que foi definido, que entrou dentro da deliberação do comitê, vai entrar lá na outorga de direito de uso da água. Então, todo mundo negociou, isso
se tornou deliberação do comitê, resolução do comitê, e isso vai para dentro da outorga de direito de uso da água. E tem controle na hora que o técnico está dando outorga, ele sabe, por exemplo, que aquele produtor ele tem aquela limitação? Sabe, porque aí a negociação é em bloco. Ali foi a negociação em bloco de 100 pessoas, tinha uma associação de produtores, facilitou muito a negociação. Essa associação representava um conjunto aí significativo de produtores da região. Então, teve uma associação de produtores, tiveram outros produtores independentes e teve a própria Saneago, né? E a negociação foi em bloco, né? E quando nós abrimos, vamos supor que alguém não participou disso tudo, mas ele pode pedir outorga, né? Por isso que nós abrimos um momento, um espaço para que todo mundo pudesse pedir a sua outorga, né? E aí nós fizemos essa distribuição da água a partir do pedido de todo mundo. Então, abrimos em bloco, fechamos em bloco, fizemos a distribuição, né? E emitimos as outorgas. Legal. Bom, tem o Nokelly aqui na nossa fila. Nokelly. Olá, Marco. Rapaz, tudo bom, Nokelly? Sempre se esbarrando por essas estradas aí, né? Marco, a minha pergunta para você é o seguinte: essa necessidade de alocação que vocês fizeram aí na bacia do Piancó foi em função de ter excesso de demanda em função da disponibilidade? Foi por causa disso? Um já estava interferindo no outro, é isso? Bastante. E assim, o Piancó, ele fornece água para 310 mil habitantes da cidade de Anápolis. Então, é um manancial de abastecimento público, né? Então, existia um conflito entre os pequenos produtores rurais, muitos deles sem uma voz, né? Então, por isso que eu falo, isso pacificou a bacia, com a empresa de saneamento. Então, nós chamamos os colegas da empresa de saneamento, tá? E chamamos a associação de produtores e outros produtores também. Já existia conflitos ali, alguns há mais de 26 anos. Alô, obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Jean, tem Temos uma aqui, um comentário com pergunta. O Wilfredo ele pergunta assim, ele escreve assim, em algum momento da apresentação acredito ter lido sobre a outorga automática. Gostaria de saber como isso se dá sob o ponto de vista jurídico. Quem se responsabiliza por cada outorga autorizada automaticamente? Uma vez que doutrinariamente o ato administrativo é caracterizado por ser uma manifestação do Estado por meio de uma ação humana que gera um efeito jurídico, que é a autorização propriamente dita. Sim. Toda outorga, quando tem a outorga automática, não que ela saia assim, sem nenhum tipo de análise. Todas as outorgas que saem, ela tem todo o percurso do ato administrativo perfeito. Então, tem que ter uma análise. Agora, o que é o automático? O automático é como o próprio sistema o Regla, que a gente tem adotado paulatinamente cada vez mais aqui no estado de Goiás, né? Realizada uma avaliação da demanda, disponibilidade favorável, isso vai para um analista ambiental, um analista aqui, um servidor, né, público, e ele analisou aquilo e fala, pode ir, né? Qual é aquela que não é automática? Aquela que não é automática é que, desde o início, né, apesar de ter uma análise computacional do balanço demanda-disponibilidade, né, aquilo, por conta do tanto que está comprometendo a bacia, ou do comprometimento individual, ou do tamanho do empreendimento, enfim, por diversas razões, pela própria situação da bacia, né, aquilo precisa passar necessariamente por uma avaliação mais criteriosa.
Então, o que a gente chama de automática não é aquela automática, e todas elas precisam vamos dizer assim, da aprovação formal do Estado, né, para que ela tenha validade jurídica, né, como um ato administrativo perfeito. Mais alguma, Jean? A Ana Paula, ela escreve assim, para momentos de escassez, outorga para a empresa de saneamento, considera apenas a parcela para o consumo humano e não aquela para abastecimento público, que é mais ampla? Essa é uma boa pergunta. Esse é um tema, quando eu imagino que é isso que ela está comentando. Um sistema de abastecimento, um sistema de saneamento, de distribuição de água, um sistema de abastecimento público, né? Ele, em si, ele não está abastecendo só consumo humano, tá? Ele está abastecendo consumo humano, comércio, governo, indústria, né? Vários usuários ali. Agora, como fazer essa distinção? Né? Assim, a nossa legislação fala que o abastecimento público, né? O abastecimento humano, público não, o abastecimento humano e a dessedentação animal, ela é prioritária. Né? Se eu estou fora do contexto do abastecimento urbano, facilita, né? Porque aí eu tenho uma captação individual, né, para consumo humano, eu tenho pequenas soluções individuais para consumo humano e para dessedentação animal. Agora, quando eu estou no meio urbano, né, aquela perda de 30%, 40% da água, aquilo ali eu aloco para quem? Né? Então, assim, é um assunto que é mais complicado. Como é que então, assim, eu entendo que acaba sendo uma simplificação falar que o abastecimento público, né, urbano, ele não é restringido nem à dessedentação animal em situação de escassez. Mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, isso ainda é um desafio, né, que acomete a nossa área de governança das águas, sim. Realmente é uma bela pergunta. É uma bela discussão, né? É uma bela discussão. Bom, então, Marco, agradecemos aí a tua participação. No Kelly está com a mão levantada, quer falar novamente? No Kelly? Ah, tá bom. Então, vamos continuar. Não, eu só tinha deixado ela levantada. Tá bom, tá ok. Então, Marco, muito legal, acho que é uma experiência muito bacana aí de Goiás, acho que espero que continuem assim, né, fazendo essas novas alocações, e vocês estão aí em Goiás passando por várias crises hídricas, né? Aham. E vamos seguir em frente, então. Isso aí, Obrigada. muito obrigado, obrigado a todos. Então, vamos para a próxima apresentação, né? A nossa próxima e última, que é a Maria Rossana. Ela vai nos falar sobre o planejamento estratégico participativo dos comitês de bacia hidrográfica no Ceará. A Rossana, ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará, com habilitação em Planejamento e Pesquisa, tem pós-graduação em Políticas Públicas e Sociedade pela UES, iniciou suas atividades profissionais no setor público, prestando serviços diversos, né, a órgãos públicos, e desde 2016 ela é empregada efetiva da COGER, na função de gestão de recursos hídricos. E na COGER já integrou um núcleo de gestão participativa da Gerência Regional da Subbacia Hidrográfica do Rio Salgado. A Gerência de Gestão Participativa e a Coordenação de Planejamento. Atualmente é assessora de Governança, Risco e Conformidade da companhia.
Então, com a palavra, Maria Rossana, por favor. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Inicialmente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre esse projeto de planejamento estratégico dos comitês de bacia. Agradecer também aos heróis da resistência que ainda estão aqui, né, nesse começo de noite já, né, e fazer o convite, né, para que vocês conheçam um pouco, né, de toda essa experiência que a gente vivenciou aqui no estado do Ceará, né, nesses últimos 2 anos, tá bom? Eu vou iniciar agora, vou compartilhar, né, a tela para que vocês possam estar visualizando. Estou aqui no processo de compartilhamento. Vou fechar minha câmera também, tá? Para que a gente possa otimizar aqui a internet. Certo? Vocês já estão conseguindo visualizar? Sim. Ótimo. Então, eu vou lá, começando aqui a falar um pouco para vocês sobre essa experiência, tá? O estado do Ceará, ele é um estado que tem 12 bacias hidrográficas, tá? E essas bacias, todas elas têm comitês de bacias, né? A gente vem trabalhando aqui a gestão de recursos hídricos há mais de 30 anos, então, ao longo desse tempo, a gente foi formando os comitês de bacia, e hoje a gente tem um contexto de gestão participativa com 12 comitês, né? Então, a gente tem um contexto bem estruturado de gestão de recursos hídricos, né? Na perspectiva da gestão participativa. São 12 comitês que foram criados por leis, comitês têm regimento interno, tem diretoria eleita, né? Tem secretaria executiva, que no caso a secretaria executiva é a própria COGE, não é? E a gente se estruturou de maneira descentralizada, né? A ideia é que cada bacia tem uma gerência regional, né? A gente está indo para cobrir as 12 bacias, por enquanto a gente está com 10 gerências regionais que cobrem as 12 bacias. Então, a gente tem um contexto estruturado de gestão participativa. Mas desenhou para a gente um desafio, né, de manter o funcionamento desses comitês, né, manter de uma maneira bem proativa, bem eficaz, né, fomentando estratégias de governança dos próprios comitês e das lideranças que tem nesses colegiados. Esse foi o contexto desafiador para nós aqui que trabalha com a gestão participativa dos recursos hídricos. E foi nessa perspectiva que a gente pensou, né, desenhou e elaborou, né, um projeto de planejamento estratégico dos comitês de bacia. A ideia é atuar, né, nos 12 comitês, de maneira concomitante, nos 12 comitês, né, fomentando a atualização dos conceitos estratégicos e a construção dos objetivos estratégicos e plano de ação de cada comitê, né, para superar os desafios do dia a dia do colegiado, né? Os comitês, eles são atuantes, eles são bem estruturados, mas a gente precisava refinar a prática mesmo desse funcionamento dos comitês, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui, daqui para diante, é sobre planejar, é sobre planejamento na ótica dos comitês de bacia, né? Como implantar um processo participativo de planejamento nos 12 comitês, ao mesmo tempo nos 12 comitês, né? Já fazendo planejamento para 5 anos, né? E sempre destacando e fortalecendo, né, a atuação dos atores, né, no caso aqui, dos membros, né, dos comitês de bacia. Nessa perspectiva, a gente entende que, para ter realmente um planejamento participativo, a gente parte de 3 premissas, né? Então, esse projeto, ele tinha que contar com 3 momentos bem específicos. O momento de fazer um alinhamento estratégico entre os 12 comitês, né? Um momento onde a gente descentraliza o planejamento em cada um dos comitês, né? E um momento onde cada comitê, através de grupos de trabalhos formados pelos membros do comitê, vão estar
construindo seus objetivos estratégicos, seus planos de ação. Então, nessa perspectiva, a gente desenhou o projeto, né, a estrutura analítica do projeto, ele partia do planejamento do projeto, do alinhamento metodológico, com as partes interessadas, e partes interessadas aí a gente fala dos membros do comitê e da sua secretaria executiva, o alinhamento estratégico em cada um dos comitês, validando os conceitos estratégicos e formando grupos de trabalho, né, para assim a gente otimizar a descentralização do planejamento, que é quando cada comitê ia pensar os seus objetivos estratégicos nos próximos 5 anos e como eles iam atingir isso através dos planos de ação. Então, assim, a gente já tinha a estrutura do projeto e a gente desenhou bem a metodologia para fazer o planejamento. Então, nessa perspectiva aqui, a gente desenhou uma metodologia composta de 5 etapas, né, onde cada etapa a gente vai ter muito claro. A primeira etapa é o método do planejamento, que ele tinha que ser bem participativo, consensuado, né, com todos os atores. Depois a gente entraria já com a atualização de missão, visão e valores, que a gente chama aqui de conceitos estratégicos, e essa é importantíssimo que essa atualização fosse conjunta com os 12 comitês, porque era o momento dos comitês refletirem sobre qual é o propósito de um comitê de bacia, refletirem isso coletivamente na perspectiva da realidade do Ceará como um todo, né? E depois entrando já na descentralização com os objetivos estratégicos. Aí sim, objetivo estratégico por comitê. Cada comitê tem uma realidade, então cada comitê ia definir seus objetivos e a partir desses objetivos ia traçar os planos de ação, que era exatamente como eles iam fazer para atingir os objetivos. E a última etapa era a questão de ter o planejamento pronto, apresentado na plenária e aprovado também pela plenária, né? Então, a gente tem uma metodologia de 5 etapas, e essas 5 etapas, ela tem produtos, né? Apresenta produtos. O primeiro produto é o próprio método, esse que eu estou aqui apresentando para vocês, é um método que foi criado dentro do projeto e absorvido pelos comitês. O segundo produto era a missão, visão e valores revisados pelo conjunto dos 12 comitês, e isso era importante porque os comitês do Estado do Ceará já tinham passado por um planejamento antes, mas no momento foi em 2005 e nós não tínhamos ainda os 12 comitês, nós tínhamos 10 naquela época. Então, era importante revisar à luz dos 12 agora. Então, por isso que era importante esse alinhamento. E depois a parte da descentralização, que é a partir do 3º, 4º aqui e 5º, né, que é o produto mesmo de cada comitê, específico de cada comitê, que é o resultado, o objetivo estratégico, o plano de ação e o relatório final do planejamento. Então, tudo isso a gente desenhou e a gente, depois que desenhou essa proposta, a gente começou com um trabalho intenso de mobilização e sensibilização dos comitês. Então, a gente foi conversar, né, e apresentar a proposta para as partes interessadas, para cada um dos comitês. A gente então fez uma rodada de reuniões com os comitês, no ano de 2000 ainda, e depois a gente fez 2 oficinas com as diretorias, já entrando no trabalho de revisar a missão. Então, de setembro a dezembro de 2020, a gente teve todas essas reuniões, principalmente com as diretorias dos comitês, mas também a gente teve comitê que preferiu fazer essa discussão na própria plenária, com toda a plenária do comitê. A gente também teve no Fórum Cearense para fazer, levando como informe como é que estava todo o andamento. A gente discutiu muito internamente com a equipe interna da COGÉ, que era fundamental, né, esse alinhamento com a equipe, porque elas que iam estar lá na linha de frente junto aos comitês. Depois a gente teve 2 oficinas, uma em setembro de 2020 e uma em fevereiro de 2020. A participação foi muito boa, porque, como eu falei antes, essas 2 oficinas, o público eram os diretores, né, a diretoria. São 12 comitês, cada diretoria é formada por 4 membros, então a gente teria aí um universo de 48 pessoas diretamente vinculadas à direção dos comitês. Então, na primeira, a gente teve 68 pessoas, 34 eram membros da diretoria, que deu um número muito equilibrado, 50-50, e a gente gostou muito desse equilíbrio, porque os outros 50, que a gente está chamando aqui de convidados, na realidade, era a equipe técnica,
né, que faz toda a secretaria executiva do comitê, e é fundamental que ela também se envolvesse nisso, porque aqui no Ceará é essa equipe que está todo o suporte técnico e logístico para os comitês de bacia. Então, era importante que elas participassem desses 2 momentos, né? Então, foi muito equilibrado. Na segunda reunião, já foi 52% da diretoria do comitê e 48% das secretarias executivas. E a gente traz essas informações, assim, esses números, esse detalhamento dos números, assim, só para constar como, de fato, os comitês, né, as diretorias, né, dos comitês participaram desse processo e caracterizando, assim, toda a participação dentro desse processo de planejamento estratégico, né? E depois desse primeiro momento, onde a gente discutiu muito o que é o planejamento, discutiu conceitos do planejamento estratégico, como que é uma missão, o que é uma visão, né? Construiu a propósito mesmo de um comitê de bacia e o que é que os comitês de bacia do Estado de Ceará queriam estar daqui a 5 anos, né? Então, a gente fez toda essa discussão, teve um produto, né, dessas 2 oficinas, e depois disso a gente teve que levar isso para os comitês, para cada um dos 12 comitês de bacia, para cada plenária, né? Então, a gente fez um ciclo de 12 plenárias, uma em cada comitê, exatamente para levar a missão, visão e valores revisado, para que o comitê validasse isso, cada comitê validasse, alguns até ajustaram a sua realidade, né, o que foi produzido pelas diretorias, e principalmente, né, que cada comitê formasse grupos de trabalho para que, a partir de então, o comitê começasse a definir qual é o seu objetivo estratégico e o seu plano de ação, tá? Então, isso aconteceu no ano de 2021, no segundo e no terceiro trimestre, né? A gente tem aqui de maio a setembro, cada um desses comitês aqui se reuniram, cada comitê aqui está representando uma reunião plenária, né? Foi uma reunião extraordinária, com pauta específica para discutir planejamento estratégico, que ao final dessa plenária a gente teve como produto a validação dos conceitos estratégicos, onde cada comitê validou o que é a sua missão, a sua visão de futuro e seus valores, e formou seus grupos de trabalho, tá? Como eu falei antes, assim, nós temos 12 comitês, né? Cada comitê é formado, tem uma diretoria, né, eleita pela sua plenária, e essa diretoria é composta por 4 membros. Então, a gente teria, no desenho do projeto, teríamos 48 grupos de trabalho. Só que cada comitê eu costumo dizer assim, cada comitê tem o seu DNA, tem a sua dinâmica, a sua estrutura, seu modo de trabalhar, né? Então, no final, a gente acabou com 38 grupos. 38 grupos distribuídos nos 12 comitês, né? E, assim, a gente também levou a proposta que os grupos de trabalho, eles fossem formados a partir de eixos de atuação. A gente propôs 4, como, por exemplo, gestão de recursos hídricos, meio ambiente, comunicação e capacitação. Então, na nossa lógica, ia ter 4 grupos em cada comitê, 48 grupos, só que foram 38. Por quê? Porque na dinâmica de cada um, o que a gente teve foram que 5 comitês formaram 4 grupos, um grupo para cada eixo, 4 comitês formaram 3 grupos, né, juntaram 2 eixos e formaram um eixo para cada, um grupo para cada eixo, e 3 comitês formaram só 2 grupos, juntaram 2 e 2 eixos, né, onde as junções eram sempre comunicação e capacitação, e gestão de recursos hídricos e meio ambiente. Então, ao final, a gente teve os 38 grupos de trabalho, todos esses grupos, né, foram deliberações de plenária homologadas por resolução, e em cada uma dessa resolução de cada comitê tinha a identificação do grupo, né, e a nomeação, o nome de cada membro do grupo, porque a gente sempre refletia com eles, olha, gente, o grupo vai trabalhar, né? É um grupo de trabalho, vai trabalhar. E quem trabalha é a pessoa, não é a instituição.
Então, aqui o grupo é para ser formado pelo CPF dos representantes mesmo, assim, né? Para que isso tenha, para que eles assumam essa responsabilidade, né? Com o grupo e com o próprio comitê. Então, ao final de tudo isso, a gente teve 38 grupos e cada grupo tinha uma tarefinha, né? De casa agora. Depois que já estavam formados os grupos, cada grupo tinha que, então, a partir do seu eixo, né? Construir os objetivos estratégicos para os próximos 5 anos, os resultados esperados para os próximos 5 anos e o plano de ação. Como é que eles iam fazer, quais ações que eles iam realizar para atingir os objetivos estratégicos, tá? Então, a gente tinha aí um universo de 12 comitês, 38 grupos. Então, a gente tinha que fazer um acompanhamento dos trabalhos desses grupos, né? Então, a gente definiu os critérios de acompanhamento de 0 a 100% de execução, onde a gente partia da plenária, na plenária realizada, formados os grupos e os conceitos estratégicos validados, eles já tinham 25%, aí, primeiro, pelo menos um grupo já se reuniu, já ia para 40%, se todos os grupos já se reuniram uma primeira vez, e aí eu faço uma parêntese aqui, porque na primeira reunião a gente estava junto com o grupo, a gente levava uma proposta de trabalho para o grupo, a gente reforçava com ele o que é um objetivo estratégico, a gente levava uma proposta de um instrumento, na realidade, um instrumental para fazer o plano de ação, a gente sugeria que eles definissem um moderador e um relator do grupo, e que eles trabalhassem com o calendário de reuniões. Então, era importantíssima essa primeira reunião. Então, se todos os grupos daquele comitê já tinham passado pela primeira reunião, então a gente entendia que 55% do processo já tinha andado, né? E quando um grupo finalizava a sua proposta, né, o desenho do eixo ali, a gente considerava 70%, e quando todos eles finalizavam, todos os grupos, sejam 2 grupos, ou do comitê tiver 2 ou 4, com todos os grupos do comitê finalizava o trabalho, era 85%, e era nesse momento que a gente também sugeria, né, e eles acatavam a ideia de eles fazerem uma reunião de nivelamento só entre os grupos, antes de ir para a plenária. E foi muito importante isso, porque eles realmente viam a proposta do planejamento como um todo, né, faziam alguns ajustes, né, inclusive um grupo sugerindo em outro grupo, e deixava o planejamento mais assim, mais nivelado, mais alinhado, né, para ir para a plenária. Então, aí sim, quando tem a reunião plenária, que cada grupo, cada relator do grupo apresenta a proposta para a plenária, e a plenária aí dá sua contribuição, ajuste, ou não, ajustando ou não, mas principalmente validando aquilo, né, validando aquela proposta de planejamento. Então, a gente já tinha o 100% do trabalho executado, o planejamento já concluído dos comitês. Então, seguindo essa lógica de acompanhamento, né, esses percentuais de trabalho, no dia 15 de junho, agora de 2020, a gente tinha uma situação onde a gente já tem 10 comitês de bacias já com o projeto finalizado, né, o planejamento estratégico finalizado e aprovado pela plenária. Estamos com 2 comitês que já estão com 85% na fase final, né, então, finalizando para depois ir para a plenária de validação. Então, esse é o cenário hoje, né? Então, aqui eu trouxe até aqui para vocês um mix, né, da proposta técnica, né, metodológica do projeto, de como foi pensado todo o projeto, e agora eu vou trazer rapidamente todas as atividades, porque para a gente chegar naquelas 10 comitês com planejamentos aprovados e 2 aqui na reta final, muita coisa aconteceu de 2020 até 2022, muitas ações. A gente teve 12 reuniões de alinhamento metodológico, a gente teve 2 oficinas com as diretorias, a gente teve reuniões preparatórias, tanto com o núcleo de gestão, quanto com as diretorias dos comitês. Essas reuniões são as preparatórias antes das reuniões plenárias, né? A gente teve 12 plenárias, aquelas de nivelamento, que formou os grupos, né, e validou missão, visão e valores. A gente teve reuniões de avaliação pós as plenárias,
que foi muito bom, porque a gente aprimorava a metodologia para as próximas etapas, né? A gente teve capacitação, 3 comitês pediram a capacitação sobre planejamento estratégico para os seus membros, então a gente teve 3 comitês diferentes com isso. A gente teve também reuniões que a assessoria de comunicação aqui da COGE, ela fez uma reunião para nivelar conceitos de comunicação, para ajudar o grupo de comunicação. Essas reuniões foram direcionadas para os grupos de trabalho da comunicação, né? E a gente também, e teve as reuniões de trabalho, né, dos grupos, né? Cada grupo se reuniu, então, até a data de julho, né, de junho, metade de junho, a gente teve 119 reuniões de grupos de trabalhos, né? Reuniões essas onde eles estavam trabalhando a construção do objetivo estratégico e dos planos de ação, né? E tivemos já 10 reuniões que validaram e aprovaram os comitês, né? Então, ao total, a gente teve 183 eventos e em média, participações nesses 183 eventos, a gente teve uma média aí de aproximadamente 1.762 participações, né? Nas reuniões, nas várias reuniões. Tá? Então, isso tudo envolveu um público grande, né? Envolveu todo o público dos comitês de bacia, que a gente aqui no Ceará, se a gente contar titular e suplente, dá mais de 1.000 pessoas. Dentre essas 1.000 pessoas, foi retirado os 38 grupos de trabalho, né? Que aí, envolvido diretamente nesses grupos de trabalho, membros dos comitês, a gente tem, em média, aí, umas 220 pessoas que ficaram trabalhando diretamente com os comitês, e a gente teve também toda a equipe técnica do núcleo de gestão participativa das gerências regionais, né? Esse é um grupo fixo da COGE, que trabalha com a gestão participativa, fazendo a secretaria executiva dos comitês. É um grupo também descentralizado nas 10 gerências regionais, né? Então, isso é o público todo envolvido. Eu não coloquei nome de ninguém, porque eu não quero, não dá para colocar mais de 1.000 nomes aqui, né? Quase 1.200 pessoas, e eu não quero não ser justa com nenhum. Então, o público é todo esse, são as mais de 1.200 pessoas que trabalham diretamente, né, através dos comitês e através das unidades, tanto da COGE quanto da SRH, da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, como da Secretaria de Recursos Hídricos. Então, a gente tem um público aí envolvido diretamente com gestão participativa de mais de 1.200 pessoas aqui no estado do Ceará. Então, aqui eu faço reconhecimento e agradecimento a todas essas pessoas, tá? Aqui eu trago um breve registro dos momentos, só para vocês verem um pouco a cara, né? Como é que as pessoas envolvidas. Trago também aqui os registros aqui das mídias sociais, dos próprios comitês de bacias, né? Então, todo esse movimento do planejamento estratégico, nesses quase 2 anos que todos os comitês estão envolvidos, né? Trago o registro aqui da primeira, aqui no Banabuiú, foi a primeira reunião híbrida pós-pandemia, né? E essa aqui da Ibiapaba foi a primeira reunião totalmente presencial, né? Então, trago aqui esse registro aqui para um pouco representar, né, a todos os envolvidos, né, nesse projeto de planejamento estratégico. E claro que ao final de tudo esse trabalho, a gente tem um produto, né? A gente tem um produto que os comitês produziram, os grupos de trabalho. Então, a gente tem um banco de dados, onde a gente já alimentou esse banco de dados com tudo que os comitês produziram, os objetivos de todos os comitês, os resultados esperados e os planos de ação. Trago aqui uma fotografia, só para vocês terem uma ideia. Para cada comitê, a gente vai ter a missão do comitê, a gente vai ter a visão de futuro do comitê, a gente vai ter os valores do comitê. E por eixo de atuação, todos os comitês trabalharam os 4 eixos, muito embora eles juntaram em um mesmo grupo 2 eixos, mas todos eles trabalharam os 4 eixos. Então, dos 4 eixos, a gente vai ter o objetivo estratégico, o resultado esperado e o plano de ação para atingir o objetivo, por eixo de atuação, em cada um dos 4 eixos de atuação de todos os comitês.
Então, a gente tem muita informação, assim, e essa informação é muito importante porque ela, primeiro, fortalece, né, a cultura do planejamento, né, e também fortalece a própria gestão participativa, né, e também dá subsídios bem objetivos mesmo, né, para fazer a gestão, né, da gestão do funcionamento dos comitês, né, porque a gente vai ter a demanda, um prazo, né, bom para a gente ir atrás de tudo que é preciso, né, os comitês demandam de capacitação, de eventos vinculados à gestão de recursos hídricos, ao meio ambiente, à comunicação. Então, isso dá para o órgão gestor uma capacidade de se planejar também, né, de se adequar a essas demandas que vão vir, né. Então, reforçando aqui que para fazer todo esse processo de planejamento estratégico, os recursos necessários foram basicamente pessoas, né? A gente precisou de pessoas, foram as pessoas que fizeram, as pessoas vinculadas aos comitês, as pessoas vinculadas aos órgãos de gerenciamento e de gestão, né? Tanto o COGE como o SRH, e também recursos como para deslocamento e tecnologia, mas o peso todo é pessoas, porque esse projeto de planejamento estratégico a gente fez com recursos próprios da COGE. A gente não contratou ninguém de fora. Recursos próprios porque a gente não contratou ninguém. A gente não contratou consultoria, a gente não contratou facilitador, a gente não contratou um projeto, né? Todo o projeto foi pensado por nós, daqui da Gerência de Gestão Participativa, foi operacionalizado pela equipe, que faz toda a secretaria executiva dos comitês, e pelos próprios comitês, através dos grupos de trabalho, né? Então, a gente não teve um custo, uma despesa de investimento. Nossas despesas, elas foram de custeio da equipe, né? Como eu falei antes, a equipe da COGE é uma equipe fixa, né? Descentralizada por gerência regional, e que acompanha a mesma distribuição das bacias hidrográficas e que trabalha exclusivamente, né, com esse público do comitê. Então, isso já por si só já deu todo o suporte para fazer o planejamento, porque é esse trabalho exclusivo, assim, voltado para a gestão participativa, que permite que as pessoas realmente, e que o Ceará, né, através tanto da COGE como da SRH, tem uma tecnologia própria para fazer a gestão participativa das águas, né? Mas isso tem um custo, tem um custeio. Então, eu trouxe aqui a título de o custeio de um ano, né? Nós estamos há 2 anos, eu peguei o custeio do ano de 2021, que foi o ano que a gente trabalhou ele todinho, do começo ao fim. Então, o custeio das despesas com a gestão participativa, aqui é esse, né? Com as pessoas que trabalham nos núcleos de gestão participativa das gerências regionais, com o deslocamento e com o software, porque a gente passou esse trabalho todo, foi feito durante a pandemia, a gente se utilizou muito, né, das ferramentas digitais, das reuniões online, né, reuniões remotas, reuniões híbridas. Então, foi esse custeio, né, anual para a gestão participativa, que fica em torno aí de 5 milhões e meio, mais ou menos, tá? Mas aqui eu quero dar o destaque que tudo isso realmente só foi possível por conta desse grupo de pessoas, né, que trabalham com gestão participativa aqui, né, do estado do Ceará, grupo esse que nós estamos falando de aproximadamente 1.200 pessoas, né, volto a repetir, todas elas envolvidas diretamente com a gestão participativa das águas no estado do Ceará. Essas pessoas são vinculadas aos comitês de bacias, né, aos representantes das instituições membros dos 12 comitês de bacias. A gente tem aí, e também as pessoas que trabalham nas unidades, né, da COGE e da SRH. Então, todas elas aí que fazem, né, a gestão participativa do estado do Ceará, e foi a partir do esforço de cada uma delas que a gente fez esse processo de planejamento estratégico.
E eu deixo aqui meu muito obrigada a todas elas, né? E o reconhecimento de que a gente não teria feito nada disso se não fosse o conjunto, né? O conjunto da ópera aí que fez tudo isso. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Eu fiquei muito preocupada em ser sintética, porque foram 2 anos de trabalho, então nem muita coisa eu não disse, porque não cabia no tempo e no papel, mas me coloco aqui à disposição para tirar alguma dúvida, tá? Eu acho que eu já descompartilhei, não foi? Vocês já estão me vendo? Uhum. Obrigada aí pela atenção. Nossa, muito bacana essa experiência de vocês. Eu acho que planejamento estratégico é você pensar o futuro, né? E você fazer o futuro, né? Não esperar acontecer. E são poucas iniciativas dessa natureza, né? Parece que as pessoas elas têm um certo medo de planejar, né? E não gosto muito desse trabalho, e é um trabalho que não é trivial. Vocês demoraram 2 anos, né? E tem que ser participativo, porque se não for participativo, ele não vai vingar, né? O planejamento, se as pessoas que vão fazer acontecer não participarem, não adianta vir com um volume lá de planejamento para que elas façam, né? Achei muito bacana esse trabalho de gestão participativa que vocês fizeram. Acho que isso é um trabalho que não é nada trivial. E vocês têm aí até um núcleo, né, de gestão participativa, e o Ceará sempre esteve à frente disso, né, nessa questão da gestão participativa. Parabéns aí. Eu queria fazer uma pergunta até aqui, assim, o que motivou vocês a fazer um planejamento estratégico para comitê? O que vocês viram que estava precisando? Por que precisou fazer esse planejamento para comitês, né? Posso responder logo? Sim. A ideia era dar mais organização mesmo às atividades. A gente sentia, porque assim, é como você falou, a gente tem núcleos de gestão, né? A gente tem uma gerência de gestão participativa aqui na COGE, e nós temos 10 gerências regionais, e cada gerência tem um núcleo de gestão participativo que faz a secretaria executiva do comitê, né? E a gente sentia que a gente ficava com muitas demandas emergenciais vindo diretamente do comitê, né? Então, a gente achou que precisava chegar para os membros do comitê, principalmente para as diretorias do comitê, e dizer, olha, vocês precisam pensar mais longo prazo, vocês precisam pensar de maneira estratégica. O que é que vocês querem de fato? Qual é o trabalho do comitê? Onde é que o comitê quer chegar? Né? Como é que o comitê está hoje? Qual é o propósito de ter um comitê de bacia? E onde é que ele quer chegar daqui a 5 anos? Né? E o que vai ser feito para se atingir isso? Construir com eles essa cultura do planejamento, de ter um pensamento também mais sistêmico sobre o sistema de gestão de recursos hídricos, né? E que essa discussão ela fosse levada para todo o comitê, né? Todo o comitê discutisse isso. Quando a gente trabalha a ideia de trabalhar com grupos de trabalho, os grupos eram formados pelos representantes das instituições, membros dos comitês, isso a gente consegue ampliar a discussão do que tem que ser feito no comitê, das ações que o comitê vai fazer ao longo do ano, né? Democratiza mais essa discussão. Não fica só na definição de uma pessoa ou duas que vai definir qual vai ser a ação que o comitê vai fazer ao longo do ano, né? Porque, embora as plenárias, elas são muito ágeis, tem pautas, né? A pauta tem vários pontos de pauta, e às vezes não dá para você ter uma discussão sobre, mas de qual é o que é que o comitê pretende, qual é o papel do comitê, né? A gente começou na oficina, né? Nas 2 oficinas, a gente trouxe as competências do comitê de bacia, né? A gente construiu a missão a partir das competências legais do comitê de bacia. A gente discutiu isso com ele, né? Porque, às vezes, chegava a demanda para a secretaria executiva
do comitê fazer uma ação que não era bem da competência de um comitê e nem mesmo da política de gestão de recursos hídricos. Às vezes extrapolavam, né? Iam para outras áreas, né, públicas, políticas públicas diversas da gestão de recursos hídricos. Então, a gente queria fazer essa discussão com os comitês, com os membros dos comitês, né? Minimamente nivelar essa discussão, o que é que cabe ao comitê, qual é a competência do comitê. O comitê tem que direcionar seus esforços para aquilo que ele foi formado, né? Homologado, né? Construído. Ele tem uma competência. Aqui a gente tem, além da lei de criação do comitê, além do regimento que cada comitê tem, a gente tem um decreto estadual que define como é que o comitê deve funcionar, né? Quais são as competências do comitê, da diretoria, do comitê. Então, a gente quis discutir isso de uma maneira mais ampla com os comitês de bacia. E o planejamento estratégico, a gente percebeu que era um bom instrumento, né? Uma boa estratégia. Muito legal. E envolveu muita capacitação, né? Eu acho que isso, só o fato de saber das competências, né? Isso é importante. Acho que muitos estados têm essa dificuldade, os comitês têm dificuldade em entender qual é a sua própria competência, né? Exatamente. O projeto em si, as etapas, né? Ela também foi um processo pedagógico para os comitês, né? Tanto da competência de um comitê, como de entender o que é um planejamento enquanto uma ferramenta que vai subsidiar a própria tomada de decisão deles, né? É verdade. Bom, deixa eu chamar aqui a Elmar, que está na fila aqui. Elmar. Oi, Rosana. Nossa, eu fiquei também muito impressionada com o trabalho de vocês, viu? E eu tenho, assim, duas perguntinhas, né? Parabéns, isso aí, foi muito bacana. Bom, assim, eu não trabalho diretamente com comitês, mas acompanho, né, o estado de Sergipe com o projeto Procomitês que a gente tem na ANA, e vejo também, assim, outras instituições, né, outras OGEs, comentando sobre essa dificuldade de mobilização dos membros de um comitê de bacia, que no momento da eleição é um momento muito empolgante, que consegue mobilizar bastante, mas que depois acontece um arrefecimento e as pessoas acabam participando pouco. Então, como é que, não sei se isso acontece, né, com vocês, então eu queria saber como é que vocês lidaram com isso para chamar a participação das pessoas, né? Essa era uma pergunta, e a outra pergunta também é a respeito do número de envolvidos, porque eu ia perguntar sobre se vocês envolveram consultores, né, pessoal externo, mas você respondeu que não. Então, qual que seria, assim, mais ou menos a média de número de técnicos envolvidos nesse projeto de vocês, né, na elaboração desse planejamento para 12 comitês de bacia? É um trabalho muito grande. Vou começar pela mobilização, depois eu falo da equipe. Bom, a mobilização realmente, quem trabalha com comitê, de maneira geral, a mobilização é um grande desafio, né? E aí eu acho que eu vou acabar entrando na equipe. O fato que aqui no Ceará a gente tem uma equipe reforçada para trabalhar com gestão participativa. E cada comitê é acompanhado por uma secretaria executiva, né? A gente chama de núcleo de gestão. Esse núcleo de gestão, basicamente, ele é formado por um coordenador de gestão, um técnico, um apoio administrativo e um motorista. Tem núcleo que tem mais de um técnico, tem núcleo que tem mais de um apoio, entendeu? Mas ele tem a estrutura mínima, tá? Essas pessoas, elas trabalham diariamente com o comitê, tá? Não é um trabalho esporádico, quando vai ter uma reunião, não. Diariamente eles estão envolvidos com os comitês, com as demandas que chegam nos comitês, com as ações dos comitês. Então, acaba se criando uma ligação próxima da equipe com os membros do comitê, né? Isso e também ajuda o processo de mobilização. Eu acho que a questão mais importante para você manter é a mobilização. Não vou dizer que é 100% todo mundo
mobilizado, não, claro que não, né? Tem gente, às vezes, tem comitê que tem reunião que não atinge a nossa meta, né? Que a gente tem uma meta de participação, né? Às vezes não atinge, às vezes tem um problema com o outro. Durante a pandemia, foi interessante, porque você tem os dois lados durante a pandemia, né? A gente começou a trabalhar o online, né? A reunião remota. Para aqueles que têm condição de ter acesso à internet, a provedor, a equipamento, a computador, o mesmo celular, foi boa a participação. Você vai nas reuniões de comitê mesmo, onde você tem muita instituição, né, representante de instituição, tanto da parte de poder público, como até mesmo também você tem grandes sociedade civil, né, que você tem universidades, você tem sindicatos, você tem ONGs, né, grandes usuários que têm condição de ter acesso a essas ferramentas, né, a participação foi muito boa. A gente só teve problema para aquele representante que está realmente distante de um lugar onde tem acesso a um bom provedor de internet, por exemplo. Aí fica difícil ele participar da reunião online se não tem o provedor da internet, né? Ou se não tem ou mesmo, às vezes, é um membro que não domina as ferramentas, que não domina o uso do celular, né? Tem essas dificuldades. Mas, de uma maneira... E também, assim, às vezes, o acúmulo de reuniões, né? Também eles acabam ficando assim, eu estou cansado, minha vista cansou, não posso ter outra reunião. É um desafio de quem trabalha com a gestão participativa, né? Você tem aqueles que têm disponibilidade, que têm acesso, que estão lá participando, e tem aqueles que não podem, que não têm acesso à internet, ou têm outros compromissos, mas, assim, um dos principais trabalhos dos núcleos é exatamente a mobilização social. É uma das nossas tecnologias aqui, né? A tecnologia de fazer a mobilização social, né? Próprio dessa equipe que eu estou chamando do núcleo de gestão, né? É estar junto com os comitês, né? E uma das tarefas dele principais é exatamente a questão da mobilização. E a mobilização é ligar, às vezes é ir pessoalmente na casa do usuário que mora mais distante, que não tem internet, a gente vai lá, convida, né? Faz articulação para que, de repente, ele possa ir assistir, ele não tem internet, mas a gente articula com um sindicato rural, que pode disponibilizar lá durante a internet para 2 ou 3 membros estar lá presente, né? E vai, né? Vai, às vezes, o trabalho é de formiguinha, né? De fato. Mas faz parte do nosso trabalho isso também. Trabalho de formiguinha mesmo, e envolve muito conhecimento nessa área, né? E saber onde trabalhar, é muita técnica também, né? Não é um trabalho simples garantir a mobilização, né? E com relação à outra pergunta que você falou da equipe, especificamente do projeto, né? Realmente a gente não fez consultoria. Eu era gerente do projeto, sou a gerente do projeto, foi eu que elaborei, né? O projeto. E, assim, cada comitê, com a sua equipe, né? Ficou responsável por fazer aquelas atividades locais na descentralizada. A reunião do grupo, fazer toda a coordenação da reunião online, fazer a mobilização, né? A gente fez esse trabalho também das capacitações, né? E quando eu falei que eu participei, foram 38 grupos de trabalho. Eu participei da primeira reunião dos 38 grupos de trabalho, né? Onde a gente levou a metodologia do trabalho, do grupo, né? E também a gente levava a preocupação de levar conceitos para eles. O que é um objetivo estratégico? O que é um plano de ação? O que é uma visão de futuro? Né? Como é que você vai fazer o seu objetivo vinculado à sua visão de futuro? Né? Como é que você vai fazer o seu plano de ação para atingir o seu objetivo estratégico? Né?
Isso a gente, como eu falei, foi um processo também muito pedagógico. Né? É o que a Brandina falou, foi uma capacitação, né? Uma capacitação em curso, né? Mas foi muito gratificante também. Claro que teve assim, foram 38 grupos. Teve grupos que se desenvolveram melhor e outros não tanto, né? Porque também é o perfil dos participantes também, né? Mas de uma maneira geral houve envolvimento e assim, nas reuniões finais, na reunião de planejamento, de validação, onde é o grupo que apresenta, né? É o relator do grupo que apresenta o que ele criou, o que ele construiu lá de objetivo, de plano de ação. A gente percebe que eles realmente se envolvem, se empolgam, porque também aquele é o momento deles botarem no papel o que eles querem, né? O que eles querem fazer a partir do território deles, que eles que conhecem, das demandas locais, das necessidades locais, né? Eles tinham essa oportunidade, a partir do que eles já desenvolvem lá, né? O que é que eles querem priorizar e dar maior destaque. Então, teve muito isso, teve gente que pegou a oportunidade e realmente entrelaçou com as atividades, principalmente pessoa que trabalha com instituições que trabalham com o meio ambiente, instituições que trabalham com comunicação, que trabalham muito, né? Eles pegavam mesmo a oportunidade e colocavam lá suas propostas para plenário. Muito bacana. Muito legal. E uma coisa bacana que eu achei no projeto que vocês fizeram um projeto, né, para fazer o plano. Isso é importante também. A COGEL tem essa cultura de trabalhar projeto. Nós temos um escritório de projetos corporativos, e esse projeto ele foi acompanhado pelo escritório de projetos corporativos da COGEL. Eu era gerente e o diretor de planejamento era o patrocinador do projeto. Então, a gente tinha um acompanhamento mensal do projeto, enquanto projeto, e também na gerência de gestão de recursos hídricos, a gente tem uma reunião mensal com os núcleos de gestão, que a gente também fazia o acompanhamento, aquilo que eu mostrei do critério de acompanhamento, aqueles percentuais, a gente fazia mensalmente com os núcleos de gestão. Então, isso é importante. Isso é importante, isso eu acho que vocês terem esse núcleo esse escritório de projetos aí é muito legal. Foi um projeto desenhado como projeto e executado como projeto. E vai acompanhando. Eu não estou ouvindo. Alguém está falando? A internet de Brandina não está muito boa, Brandina. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que melhora. Brandina, enquanto você restabelece a conexão, tem uma pergunta aqui rapidinho para a Rossana. O Wilfredo, ele pergunta... Tem sim, eu vou ler agora. O Wilfredo, ele pergunta assim, que ele comenta e depois pergunta, né? O método foi desenhado considerando o sentido de planejamento estratégico direto para o plano de ação. Gostaria de saber o porquê não foi considerado aspectos táticos. Aí ele continua. Em algum dos comitês criados, foi envolvido, porventura, alguma agência de bacia no exercício de planejamento? Eu não entendi a pergunta. Se foi considerado algum agente de bacia? Assim, todos os comitês participaram, eles participaram ativamente planejando cada comitê, né? Agência de bacia. A agente de bacia é a COGE, né? É o órgão de gerenciamento de bacia que ele está falando? Isso, ele pergunta assim, algum dos comitês... O Ceará, ele tem uma instituição, né, que faz o gerenciamento de recursos hídricos, que é a COGE, né? Nós somos o órgão de gerenciamento da bacia, né? E a gente que faz toda a secretaria executiva dos comitês, né? E sim, todos os comitês não só foram envolvidos, como eles participaram ativamente.
quando eu falei da descentralização do planejamento, é a descentralização no comitê, tá? Porque, assim, a ideia do planejamento era planejar o comitê enquanto um ente colegiado, tá? Não, a gente não estava planejando a bacia hidrográfica, tem que ficar muito claro isso. A bacia hidrográfica é planejada lá no plano de bacia. O Ceará também faz isso, está fazendo também. O que eu apresentei para vocês foi o planejamento do comitê, enquanto ente colegiado, né? Enquanto instância que eles tinham, os membros estavam planejando a ação do comitê, né? Aquilo que eles tinham gerência, né? Para planejar a capacitação deles, né? O plano de comunicação deles, né? O que é que eles queriam fazer em termos de ação que envolvesse tanto a gestão de recursos hídricos quanto o meio ambiente, ações diretamente vinculadas, né, ao comitê, ações que serão executadas pelo comitê. É o planejamento como uma ferramenta de administração mesmo, de gestão daquele colegiado, né? A gente teve a preocupação muito grande de sempre chegar no comitê e fazer a diferença, né? Diferenciar o que é um planejamento estratégico de comitê de bacia, que é isso que eu apresentei aqui para vocês, é o planejamento do comitê, né? E o que é um plano de bacia, por exemplo, que é o planejamento da bacia, que é outro instrumento, não é esse. Esse aqui se restringe ao comitê. Era feito pelo comitê e para o comitê, né? E os atores que estavam atuando eram os representantes das instituições membros do comitê, né? Através dos grupos de trabalho e das diretorias e da plenária que aprova tudo, né? Então, era essa a lógica. É um planejamento estratégico, sim, do comitê, na perspectiva de planejar as ações do comitê, na perspectiva de o comitê discutir internamente qual é o seu propósito e onde é que ele quer chegar, e que ação ele vai fazer para atingir esse objetivo estratégico. Não sei se eu me fiz compreender. Muito bom, então, Rossana. Bom, gente, acho que nós chegamos ao fim, né, no dia de hoje. Eu estou aqui com a minha internet meio capenga, então não vou ligar a câmera. Eu ligo a câmera, cai. Mas estamos aí com a nossa equipe. Amanhã a gente volta às 14 horas, né? Queria agradecer a todas vocês que fizeram as suas apresentações. Parabenizar também, eu acho que todas as experiências aqui apresentadas foram muito boas, eu acho que é um exemplo de atuação dos órgãos gestores, eu acho que a gente aprendeu muito, todos nós aqui, né, acabamos aprendendo muito com vocês. E acho que vamos dar um fim, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Pessoal que fez as suas apresentações? Jean, alguma ordem? Eu quero fazer só uma intervenção rapidinho, que é o link da lista de presença, né? Quem não assinou, assine, né? Tá aí no chat, e só precisa assinar uma vez, tá? Uma vez no dia. Se já assinou, beleza. Legal. Então tá aí, pessoal. Amanhã nos encontramos. Aliás, alguém quer falar? Alguém quer fazer algum comentário? Acho que ninguém, né? Acho que não. Já está avançada a hora. Então, gente, nos vemos amanhã, 14 horas, é o mesmo link, e esperamos vocês lá, tá? Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau. Obrigada a participação. Boa noite para todo Vamos ver se não mundo. cai aqui.